bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos tranquilos dentro de casa e que esse isolamento acabe o quanto antes, né? Para que a gente possa, pouco a pouco, ir retomando a nossa rotina na escola e dentro da nossa casa. Vocês viram que nós já começamos a falar de um novo assunto, das frações. Fração significa fazer um inteiro dividido em partes exatamente iguais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números mistos e a forma de se encontrar esse número misto. Como está escrito aqui no meu quadro, os números mistos misturam dois tipos numéricos. Eles misturam uma parte que é inteira de uma parte que não é inteira, que é chamada de parte fracionária. Eu tenho aqui um exemplo. 3 inteiros exatamente iguais e os 3 inteiros divididos em partes iguais. No primeiro inteiro, eu tenho todas as partes pintadas. No segundo inteiro, também, todas as partes pintadas. No terceiro inteiro, somente uma parte pintada. Essa representação pode ser feita de duas maneiras. Ou a gente usa um número misto para representar essa situação de 3 inteiros, ou a gente usa uma fração imprópria, que é uma fração onde a gente tem mais do que um inteiro representado, onde o seu numerador é maior que o seu denominador. Se eu quiser representar na forma de número inteiro, eu preciso separar quantos inteiros nós temos? 2 inteiros. E qual é a fração que representa a parte não inteira? A fração 1/3. Então, nós temos como número misto 2 inteiros e ainda tenho num terceiro inteiro 1/3 representado. A fração imprópria vai pegar todas as frações representadas nesses inteiros. Então, no primeiro inteiro, qual é a fração pintada? 3/3. O inteiro todo está pintado. No segundo inteiro, também 3/3 pintados. No terceiro inteiro, só 1/3 pintado. Então, se eu tiver que juntar tudo isso em uma única fração, em uma fração imprópria, que fração seria? 3 mais 3 mais 1. 7/3 seria a fração imprópria que representa essa situação e esse desenho. Então, uma mesma representação usa tanto um número misto quanto uma fração imprópria. Mas uma coisa representa a mesma coisa do outro lado, né? Então, são duas representações diferentes para uma mesma situação. E como eu faço para transformar um número misto em uma fração imprópria? Nós sabemos que são inteiros completos e ainda tem um inteiro incompleto, não é verdade? Então, se eu tiver 4 inteiros e 3 quintos, e eu preciso escrever este número misto na forma de fração imprópria, eu preciso entender que 4 inteiros estão completos e todos eles divididos em quantas partes? Em 5 partes. Então, são 5 partes em 4 inteiros. 5 vezes 4. Já dá 20 o resultado. Só que além dessas 20 partes, eu ainda tenho 3 partes deste inteiro que está incompleto. Então, 20 mais 3 são 23 partes nos inteiros divididos em 5. Ou seja, eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira e depois somar com o numerador. O que nós fizemos? Nós fizemos 5 multiplicado por 4, que deu 20. Além dessas 20, eu ainda tenho 3 partes no inteiro incompleto.
Então, 23 em inteiros divididos por 5. 23 quintos. Vamos para o segundo exemplo? 11 inteiros estão completos, mas ainda tem um inteiro que tem 1/3 pintado. Então, são todos os inteiros iguais, divididos na mesma quantidade de partes. Então, nós vamos multiplicar 3 por 11, 3 vezes 11, 33, e ainda vamos somar essa uma parte do inteiro que está incompleto. 33 mais 1, 34 terços. Vamos repetir? Fizemos 3 multiplicado por 11, que dá 33, e depois somamos ao 33 uma parte do inteiro incompleto. 33 mais 1, 34 partes de 3, 34 terços. Tudo bem? E se fosse ao contrário? E se a gente precisasse transformar agora uma fração imprópria em um número misto? Nós vamos fazer o processo inverso. Quando nós tínhamos um número misto e precisávamos transformar numa fração imprópria, nós multiplicávamos o denominador pelo inteiro e depois a gente somava com o numerador. Aqui nós vamos transformar uma fração imprópria em um número misto. Então, nós vamos fazer o papel inverso. Nós vamos dividir 11 quartos. Vamos dividir 11 por 4. 11 por 4. Vamos ver quanto dá? 11 dividido por 4. Dá só 2, né? 2 vezes 4 dá 8. E 8, para chegar a 11, ainda sobram 3. Então, se eu for interpretar essa divisão, o que é que eu tenho? 2 inteiros completos. 2 inteiros com 4 partes cada uma. Então, 2 é a parte inteira e esse 3 é o número de partes que sobrou. São aquelas partes que vão ficar no inteiro incompleto. Então, 3 quartos é o meu número misto. É a minha fração. Então, 11 quartos vai ser representado por 2 inteiros e 3 quartos. A parte inteira, quantos inteiros eu vou ter, vai ser sempre o meu quociente. E o numerador, que vai ficar lá no meu número misto, o numerador vai ser sempre o resto. Vamos fazer um segundo exemplo? Façam comigo. 43 quintos. 43 dividido por 5. Então, se eu dividir 43 por 5, dá 8, porque 8 vezes 5 dá 40. Para chegar a 43, ainda faltam 3. Então, esse 8 representa a quantidade de inteiros completos. 8 inteiros. A parte incompleta é 3, que vai para o numerador lá da fração no número misto. Então, 3 quintos complementa o meu número misto. Quer dizer que 43 quintos é a mesma coisa que 8 inteiros completos, todos com 5 partes, e ainda um inteiro incompleto com a fração 3 quintos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Anotem esses 2 exemplos, tanto da primeira parte quanto da segunda parte, e vamos continuar com as nossas atividades. Um beijo para vocês!